Então eu quero convidar você aí, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, do verso 14 até o verso 22, vai estar aí projetado aí na tela também, você vai poder acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: procure de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Procure roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Pai, o Senhor é tão bom, tão justo, tão maravilhoso. E tantas vezes, Pai, nós não correspondemos ou ouvimos esse amor. Por isso, Deus, nós queremos pedir ao Senhor que nessa hora em que a Tua palavra vai ser exposta, a Tua palavra vai ser dita, proclamada, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor me use como Teu instrumento, ó Deus, e que essa palavra alcance o mais profundo do nosso ser, causando verdadeira transformação e vida vinda do Senhor, ó Pai. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, como já foi dito, nós estamos pregando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Essa é a nossa última série de pregações, essa é a última carta para a última igreja, a igreja de Laodiceia, e você precisa entender algumas coisas. Primeiro, entender que essas são cartas escritas para aquele tempo, e o que nós temos hoje são ensinamentos e aplicações que alcançam o nosso coração. Por quê? Porque essa palavra foi escrita para pessoas que careciam da graça e da misericórdia de Deus. E eu e você também carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E é por isso que essa palavra se aplica aos nossos corações hoje, mas não no sentido temporal. Isso é muito importante da gente perceber, porque é preciso que a gente entenda o contexto, a intenção do autor ao escrever cada palavra dessa. Então, para que você entenda o contexto é o seguinte: o imperador Domiciano tinha feito uma grande perseguição aos judeus, levantado estátuas do imperador que deveriam ser adoradas, aos judeus não, aos cristãos, perdão, e todos aqueles que não se curvassem à estátua do imperador, todos aqueles que não adorassem o império de Roma, não poderia comer, não poderia comprar, não poderia vestir, não poderia ter bens, às vezes seriam confiscados aquilo que já tinha, muitas vezes presos e até mesmo mortos, como nós já vimos em cartas passadas aqui. Só que a igreja de Laodiceia, ela está num contexto, parece que está numa bolha completamente diferente da realidade das outras igrejas, onde as perseguições eram reais. A igreja de Laodiceia está dentro da cidade de Laodiceia, e a cidade de Laodiceia é uma cidade rica. Para que você possa ter uma ideia, Laodiceia foi destruída 2 vezes, uma no início do século I e depois na meados do século I, na década de 60. Na segunda vez que Laodiceia foi destruída por causa de um terremoto, o governo, o Império Romano, foi pagar a conta para poder reerguer a cidade, mas a cidade não quis, por causa do espírito de autossuficiência era tão presente naquela cidade que eles rejeitaram o dinheiro do imperador para fazerem a reconstrução pelas suas próprias condições. E assim eles fizeram. Laodiceia foi reerguida. Laodiceia era uma cidade rica, porque ela transportava uma espécie de lã preta, uma lã negra, e isso ficou famoso naquela época. Laodiceia também era famosa porque tinha uma
uma área de estudo de medicina, e eles tinham desenvolvido um colírio que curava uma série de doenças. Então Laodiceia parecia ser uma cidade autossuficiente, orgulhosa, e de alguma forma esse espírito, que era o espírito da cidade, havia sido impregnado naquela igreja. Olha só o que diz aí, em primeiro lugar, preste bem atenção, está aí projetado para você também. Olha só, em primeiro lugar, nós vamos ver como Jesus é o soberano. Diz assim o texto da palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Aquela igreja, quem ele é, ou se apresente dessa forma, é porque em algum momento da caminhada daquela igreja, eles tinham esquecido essa realidade, de que quem era o soberano, quem era de fato a verdade, a testemunha fiel, o próprio Deus, era Jesus. E Jesus está dizendo: olha, eu estou falando com vocês, e vocês precisam saber quem está falando. É o soberano, é o Criador, é o Amém, é a palavra final, verdadeira, é a testemunha fiel. Eu sou o próprio Deus. É como se ele estivesse dando uma carteirada, sabe? Para dizer assim: escutem o que eu vou falar para vocês. Vocês estão achando que vocês são autossuficientes demais, vocês foram preenchidos de um orgulho muito profundo, vocês foram preenchidos de uma presunção absurda, que parece que vocês esqueceram quem eu sou. Então eu quero lembrar logo de cara quem eu sou. Eu sou Jesus, eu sou a verdade, eu sou o Amém, eu sou o Criador, eu sou aquele que te trouxe a existência. Então preste atenção no que eu vou dizer. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Agora, meu irmão, a partir daqui, o que nós vamos ver são palavras duras de Jesus. É claro, também vai haver graça, mas essa certamente é a carta mais dura de Jesus das 7 cartas. Isso fica claro porque em todas as outras cartas, quando Jesus vai anunciar sobre o conhecimento das obras, sobre como ele conhece cada igreja, sobre como ele conhece e sonda o coração, ele dizia: olha, vocês têm isso de bom, mas tem aquilo de ruim. Todas as igrejas tinha alguma coisa de bom, ou tinha um grupo ali que era bom, mas essa igreja não. Essa igreja não tem elogio, essa igreja só tem crítica, só tem constrangimento, palavra dura, palavra de advertência, porque todos ali naquele ambiente, não tinha um que não estava preso nesse espírito de autossuficiência, de orgulho, de presunção. Olha só o que o texto diz: conheço as suas obras, eu sei quem você é, eu sondo o seu coração, eu conheço o profundo de quem você é. Sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que Jesus está fazendo aqui é uma provocação diante de um contexto que existia ali naquela época. Existiam cidades próximas ali, Hierápolis e Colossos, cidades bem próximas, nós estamos falando de 10, 15 quilômetros de distância, e elas eram caracterizadas, essas duas cidades, por causa das suas fontes de água. Hierápolis tinha uma fonte termal muito famosa, onde muitos iam ali, que tinha uma espécie de aspecto medicinal. E Colossos tinha uma fonte de água fria, muito famosa, porque era límpida, era limpa, era pura. Mas Laodiceia, que estava ali perto dessas duas cidades, não tinha fonte de água. Essa fonte de água tinha que chegar através de um duto. E quando ela chegava já morna e suja. De forma que aquilo que era essencial para a vida, que é a água, cidades menores e inferiores do que Laodiceia tinham de boa qualidade. Mas Laodiceia, que se achava a melhor e maior cidade de todo o tempo, de toda a história, não tinham. Eles tinham que se contentar com uma água morna, uma água suja,
uma água impura, uma água insossa. E sabe, Jesus está usando esse acontecimento para despertar os laodicenses, para despertar aquela igreja. Ele está dizendo assim: olha, vocês não têm função, vocês não exercem nada de importante no meu reino. É isso que Jesus está querendo trazer com essa mensagem. A igreja de Colossos tem aquilo que é essencial, a cidade de Colossos, uma água pura, uma água limpa, uma água fria, gostosa, boa de se beber. A igreja a cidade de Herápolis tem uma fonte de água termal, uma fonte de água medicinal, uma água limpa, uma água pura. Mas aquilo que é essencial para vocês, vocês não têm. Ele está usando esse acontecimento, essa figura, para mostrar a realidade do que estava acontecendo na igreja de Laodiceia. Eles estavam presos em sua presunção, ao ponto de não perceber que eles eram completamente insensíveis, orgulhosos e sem função nenhuma. Por isso que Jesus diz: olha, eu estou a ponto de vomitar vocês, eu cheguei no limite, eu estou enojado de vocês. Kistemarker, comentando esse texto, ele diz o seguinte: olha só aí, não demonstravam interesse em ser testemunha de Jesus Cristo, em viver uma vida de serviço para o Senhor, nem na pregação e no ensino do seu evangelho para o avanço da igreja e do seu reino. Ainda que possuíssem as Escrituras, eram apáticos, indiferentes, despreocupados com as coisas do Senhor. É isso que Jesus está querendo dizer com essas duas figuras de quente e frio. Meu irmão, eu sei, talvez você tenha ouvido várias pregações e pastores possam ter falado: olha, por isso que você tem que ser animadão, por isso que o culto tem que ser para cima, ou por isso que o culto tem que ser sério, rígido, não se pode escutar uma mosca que seja. Não, meu irmão, Jesus não está falando do externo, Jesus está falando do interno, Jesus está falando do coração daquela igreja. Aquela igreja há muito tempo tinha se tornado insensível à mensagem do Evangelho, ao ponto de que eles não estavam produzindo nada. Isso é tanto verdade, que num período de perseguição aos cristãos, essa igreja aqui não está sofrendo perseguição nenhuma. Essa igreja aqui não está tendo problema, como as outras tiveram, de ter gente presa, de ter gente com seus bens confiscados, de ter gente até morta. Não, essa igreja aqui não, porque ela não é relevante, ela não faz diferença, ela não provoca nada em ninguém, ela não fede nem cheira, sabe aquele negócio? É isso, essa é a realidade dessa igreja. Insensível com a obra do Senhor. O Evangelho já não era mais o fator motivador do coração dessa igreja. O Evangelho já não era mais aquilo que direcionava os passos, as decisões e a vida dessa igreja, mas era a sua própria presunção, o seu próprio orgulho, a sua própria autossuficiência. Eles se sentiam assim. O espírito da cidade tinha passado para a igreja. Eles tinham se perdido. Por isso que Jesus tem que se apresentar como o soberano. Porque eles têm que entender, e você também precisa entender, meu irmão, que quem é Deus, e você não é Deus. Sabe, se tem uma coisa que esses dias estão mostrando para nós, dias em que temos que ficar em casa, dias que não podemos trabalhar, dias em que não podemos fazer as coisas que gostaríamos de fazer, é que você não tem o controle da sua vida, você não é autossuficiente, você não pode, você precisa ser despertado. Meu irmão, se tem uma coisa nesse momento que estamos vivendo, que precisa chegar no seu coração, é a necessidade de você olhar para Deus, e você reconhecer a sua pequenez, porque esse era o problema da igreja de Laodiceia.
Veja, Jesus não está acusando eles de ter uma doutrina falsa, Jesus não está acusando eles de ter um falso profeta no meio deles, não. Parece que eles tinham um culto bonitinho, parece que eles cumpriam os ritos religiosos certinho, porque se fosse o contrário, Jesus já tinha os acusado, mas não, eles estavam lá cumprindo direitinho, mas era tão irrelevante, tão insignificante, não valia nada, que Jesus olhou para aquilo e se enojou daquilo. A vontade, o desejo era de vomitar diante dessa situação, diante desse grupo, diante dessa igreja. Mas olha só o que o texto continua dizendo, verso 17 e verso 18. Em segundo lugar, nós podemos ver que o orgulhoso miserável, olha só, quem é o orgulhoso miserável? Jesus, depois que se apresenta e dá essa palavra já de pá, você não é quente, você não é frio, você não é nada. Esses dias eu usei um exemplo aqui na igreja muito bacana sobre o chuchu. Se você gosta de chuchu, eu não gosto de chuchu, então por isso que eu vou falar mal do chuchu. Chuchu não tem gosto de nada. Você já viu que chuchu não tem gosto de nada? O pessoal fala, pastor, não tem como não gostar de chuchu, não tem gosto de nada. Pois é, para que eu vou comer esse negócio? Tem gosto de nada. Não faz diferença nenhuma. Então, meu irmão, não seja um chuchu, não. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Eu não gosto de chuchu. Quando eu vejo chuchu, dá vontade de vomitar. Olha, é só uma ilustração, tá bom? Jesus não tem nada contra o chuchu, não. É só uma ilustração. Mas olha só, depois que Jesus dá essa imagem, essa realidade, esse fato, escancara isso na testa dos laodicenses, ele continua o discurso. E parece que agora mais duro. Você fala, como pastor, você está doido? Já foi duro demais. Eu sei, mas olha só o que ele diz. Jesus diz o seguinte, verso 17 e 18, acompanha aí. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Olha só, parece que aquela igreja, quando se relacionava com outros, ou com um discurso que era conhecido dela, era o seguinte: olha, eu estou bem. Os negócios dessa igreja, dos membros dessa igreja, estavam prosperando. A vida social dessa igreja estava em paz, estava tranquilo, não havia perseguição, beleza. De alguma forma, eles eram tão irrelevantes no viver o evangelho, que não tinha conflito com o Império Romano. Essa igreja aqui dizia de alto e bom som, eu sou rico e abastado, eu não preciso de nada. Sabe, é como se eles dissessem assim para Jesus: Jesus, preocupa com outras pessoas, porque eu estou tranquilo, não preocupa comigo não, tadinho de mim, eu estou bem, Jesus, estou cegado, vai cuidar do pessoal lá, porque assim, o pessoal das outras igrejas aí, aqueles lá está ruim, eles estão passando sofrimento, mas nós não, nós estamos bem. Essa frase, meu irmão, mostra justamente o orgulho dessa igreja. Essa frase mostra o máximo de presunção que existia no coração dessa igreja. Essa frase mostra o seguinte: nós estamos tão bem, Deus, que não precisamos do Senhor, que não precisamos da sua mão, que não precisamos da sua graça, que não precisamos da sua misericórdia, não precisamos da sua ação, Senhor. Nós somos autossuficientes. E meu irmão, acredite, tem muitos cristãos vivendo uma vida religiosa, um ritual religioso, e continua pensando como a igreja de Laodiceia: eu estou vindo aqui só para cumprir os requisitos, mas eu não preciso disso aqui, eu não preciso de Deus. É por isso que C.S. Lewis vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus, porque é através do sofrimento que nossos ouvidos ficam sensíveis para ouvir a Deus. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos com dor, nós clamamos a Deus. Nós clamamos a Deus. Mas olha só, o texto continua. Olha só o que o texto continua dizendo. Diz assim:
Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Você está tão preso, Jesus está dizendo para aquela igreja, você está tão preso no seu orgulho, na sua presunção, na sua autossuficiência, que você não reconhece que na verdade você é miserável. Você não reconhece que na verdade você é digno de compaixão. Você não reconhece que você é pobre e que você é cego, você não está enxergando e que você é nu. Olha só o que o texto continua dizendo: dou-lhe este conselho, compre de mim o ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Aqui o paralelo que Jesus está traçando aqui, meu irmão, é o seguinte: aquelas pessoas acreditavam que o ouro que eles estavam conseguindo pelo comércio, o ouro que eles estavam conseguindo pelas suas riquezas, é que faziam delas alguém rico. E Jesus está dizendo o que ele disse lá no Sermão do Monte. Ele está dizendo: olha, esse ouro aí vai acabar. Você não percebeu o quanto você é pobre, você não percebeu o quanto você investiu no lugar errado, porque isso aí vai ter um fim. Você quer um ouro verdadeiro? Compra de mim, Jesus está dizendo. Busca esse ouro em mim, esse ouro refinado. Aqui o que ele está falando é da fé salvadora. Jesus está dizendo: busca essa fé salvadora em mim. Aí sim você vai ser rico. Por quê? Porque você vai ser herdeiro dos céus. Você vai ser filho de Deus, você vai ter uma identidade. Porque aí sim você vai conseguir perceber a grandeza do que é que Deus está nos dando. Ah, você achou que você era rico porque você tem milhões e milhões numa conta. Você achou que era rico porque tem condições de suportar um ano de recessão. Ah, meu irmão, eu quero dizer para você que se você confia nisso, você é um pobre, miserável, digno de compaixão. Você está cego. Você está cego. Você não está enxergando a realidade. Esse dinheiro, a traça corrói, como Jesus diz lá no Sermão do Monte. Mas o tesouro dos céus, não. Por isso Jesus diz para essa igreja e diz para nós: busque esse ouro refinado em mim, busque a fé salvadora, busque a salvação. E aí sim você se tornará rico. Aí sim. Olha só o que ele diz, segundo: compre roupas brancas e vista-se para cobrir as suas vergonhosas nudez. Porque aquela pessoa, apesar de estar com roupas chiques, caras, de marca, se fosse assim, né? Se fosse nos dias de hoje, ela continuava uma pessoa suja, digna de dó, digna de compaixão, presa em seu constrangimento, em sua vergonha de pecado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: troque essa roupa superficial, troque essa roupa que apenas satisfaz o momento e vista a roupa branca. É a roupa do próprio Cristo, é a roupa da redenção de Cristo. Se revista dessa redenção, e aí sim, a sua nudez, a sua vergonha vai estar tampada, coberta. Porque sem a ação de Jesus, sem a redenção de Jesus, nós somos seres dignos de constrangimento, de dó, de compaixão. Porque estamos presos em nossa própria vergonha. É só a ação redentora de Cristo que nos liberta dessa condição. O texto continua dizendo o seguinte, olha só: e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Apesar daquela igreja estar num contexto, e possivelmente teriam irmãos ali, membros daquela igreja, que trabalhavam justamente nesse aspecto de medicina, de ter desenvolvido um colírio que era bom para algum tipo de enfermidade. Jesus está falando assim: olha, vocês não estão entendendo, vocês têm coisas que fazem vocês enxergarem, sararem os seus olhos, mas a realidade é que você continua cego, a realidade é que você continua não vendo. A realidade é que você está tão preso em si mesmo que você esqueceu que o Senhor é o soberano, que Ele é que é Deus, que Ele é quem governa, Ele é quem executa, é Ele quem faz. Quando nós confiamos na nossa própria competência, nós somos o nosso próprio Deus.
e nós esquecemos que Deus é Deus e que nós não somos Deus. Nós ficamos cegos, nós ficamos sem enxergar, porque estamos cegos pelo orgulho, pela presunção, cegos pela autossuficiência, cegos pela nossa própria competência, nossa capacidade de fazer. Sabe, louvado seja Deus, porque dias de sofrimento nos alcançam, e esses dias nos mostram como precisamos de Deus, como precisamos de alguém muito maior do que nós. Louvado seja Deus, porque Ele é glorificado em dias de dores, porque o nome dEle é lembrado e exaltado. Olha essa frase ainda nesse slide de John MacArthur, ele diz o seguinte: seria muito melhor que fosse ateu ou completamente desconhecedor da igreja e do evangelho. Verdadeiramente qualquer coisa seria melhor do que essa presunção hipócrita de Laodiceia. Sua apostasia era extensa, era grande demais, era enorme. John MacArthur está dizendo, olha, era melhor que ele fosse qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Era melhor que fosse um ateu, alguém que não cresce em nada, do que alguém que vive uma vida religiosa, mas se acha o próprio Deus da sua vida. Nós vamos para a terceira parte. Em terceiro lugar, nós temos um versículo muito famoso. O terceiro ponto é o seguinte: se ouvir, abra a porta. Se ouvir, abra a porta. Olha o que diz o verso 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Ah, meu irmão, olha só que coisa impressionante. Isso aqui é extraordinário. Porque Jesus está descrevendo o ser humano mais desprezível, mais miserável, mais digno de compaixão, mais maldito que existe na face da terra. Era essa a igreja de Laodiceia. Mas mesmo essa igreja, sendo a pior igreja que já existiu, sendo um povo miserável, Deus não virou as costas para ele. Deus não abandonou essa igreja. Deus, pelo contrário, Ele escreve uma carta especificamente para essa igreja, para mostrar a realidade de quem eles são, para mostrar que Deus está vendo exatamente o que eles estão fazendo, para mostrar o que está motivando o coração deles, mas sobretudo Deus escreve essa carta para dizer, olha, eu estou vindo com disciplina sobre vocês, e é para que vocês acordem e se arrependam do pecado de vocês. Sabe, isso é sinal de graça, isso é amor de Deus. Pastor, mas como assim? Levar uma surra é coisa boa? É, meu irmão, se for para te acordar, se for para tirar você dessa letargia espiritual, dessa morte que tem no seu coração, se for para tirar você desse estado de miserabilidade em que você se encontra, é graça, é misericórdia, é ação extraordinária do amor de Deus da sua vida. Desperta, acorda. É isso que Deus está dizendo para aquela igreja. E essa mensagem ecoou os tempos e chegou ao nosso coração hoje. Seja diligente e arrependa-se. 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 E aí ele usa uma figura de linguagem aqui muito bacana. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Aqui tem uma coisa legal, meu irmão. Para Jesus estar batendo na porta, Ele tem que estar do lado de fora. Ele não está do lado de dentro. Jesus não estava no meio daquela igreja. Pastor, então aquela igreja não eram de pessoas convertidas verdadeiramente? Exatamente isso. Aquela igreja precisava de conversão. Conversão. E Jesus está chamando aquela igreja ao arrependimento. A figura da porta tem a ver com isso. Eis que estou à porta e bato.
Eu estou chamando vocês ao arrependimento. Olha a continuação do verso, se não é exatamente isso que ele diz, olha só. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém se arrepender, se fosse para parafrasear esse versículo, seria isso: eu estou chamando vocês ao arrependimento, e se alguém se arrepender, se alguém ouvir o meu chamado, e de fato se arrepender de forma genuína, eu vou entrar, eu vou ter relacionamento contigo, eu vou ter comunhão contigo. É como a cena de sentar-se a uma mesa e jantar, que para o judeu era uma das coisas mais sagradas que existia. Está sentado à mesa, você só se assenta à mesa de pessoas que você considera, de pessoas que você tem relacionamento, de pessoas que você tem amor. E é isso que Jesus está fazendo. A figura da porta aqui é uma figura de arrependimento, de chamada ao arrependimento. Jesus está dizendo para mim e para você: arrependa-se do seu orgulho, arrependa-se da sua cegueira espiritual, arrependa-se dessa vida morna, insossa, irrelevante, que é insensível, que não faz nada, que não fede nem cheira, que é um chuchu. Arrependa-se, abra a porta, arrependa-se. E quando você se arrepender, ou seja, quando você abrir a porta, esse é o cognato aqui. Quando você se arrepender, quando você abrir a porta, eu vou estar aqui para te erguer, para te dar um abraço e para te chamar de filho. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu vou construir um relacionamento sincero, real e verdadeiro com você. É isso que Jesus está dizendo aqui. É hora de arrepender, meu irmão. É hora de você reavaliar as motivações do seu coração. É hora de você rever as decisões que você tem tomado até aqui e as decisões que você quer tomar a partir daqui. É hora de você ver que você não é Deus, mas que somente Deus é Deus e que só Ele é o soberano. Por isso, meu irmão, arrependa-se do seu pecado. Se o seu pecado é orgulho, arrependa-se do seu pecado. Se o seu pecado é outro, arrependa-se do seu pecado. Esse é o chamado de Jesus nessa noite para mim e para você. Ele está à porta batendo, Ele está chamando, arrependa-se. O verso continua dizendo: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Meu irmão, olha só, Jesus acaba de dizer que aquela igreja que se sentia rica, se sentia poderosa, se sentia dona de todas as coisas, na verdade, eles eram miseráveis, eles eram pobres, eles eram dignos de pena, eles eram cegos e nus. Agora, Jesus está dizendo que aquele que se arrepende, aquele que abre a porta, aquele que desfruta de um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, esse será dado o direito de assentar-se no trono junto com o Pai. Ah, meu irmão, eu não sei o que você está procurando, eu não sei o que você está querendo, mas essa é a realidade, e isso sim é eterno, isso sim não tem fim. Todas as outras coisas vão ter fim, todas as outras coisas vão acabar, e o momento em que estamos vivendo, o momento de dor, o momento de sofrimento, é a prova cabal disso. Haverá um fim para tudo. Agora aqueles que se arrependeram, que abriram a porta, que se relacionaram com Deus, que sentaram à mesa junto com Ele, esses são os vencedores, e darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Não é qualquer coisa que Deus está dando o direito aqui, não. Não é um presentinho, não é um mimozinho, não, meu irmão. É a herança eterna do Pai. É a herança eterna do Pai. É isso que te faz rico, ser um herdeiro dessa herança aqui. Qualquer outra herança
não te faz rico. Aliás, pode te fazer muito pobre se causar cegueira em você. Se causar cegueira em você. Hendricks, comentando esse texto, ele diz o seguinte, acompanha aí comigo. Aqui na expressão, se alguém abrir a porta, a referência é feita à conversão, ao arrependimento e à fé em Cristo. Como o contexto claramente indica, o Senhor entra, que maravilha, Ele desce do trono de glória a fim de cear com esse indivíduo que em si mesmo é pobre e desprezível. Sabe, meu irmão, se essa igreja aqui, uma igreja tão miserável quanto essa, uma igreja tão orgulhosa, tão presunçosa, não foi abandonada por Jesus, acredite, você também não é. Acredite, Deus não te abandonou. E hoje pode ser o dia em que Ele está à porta, batendo, dizendo, arrependa-se. E abrir a porta é arrepender, é converter o seu coração em Deus. E o texto termina dizendo, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é extraordinário e fala aos nossos corações de maneira profunda. E eu quero trazer algumas aplicações aqui para você. O que fazer? Em primeiro lugar, aplique a palavra de Deus ao seu coração. Esse texto não é para outro, é para você. Sabe, a gente pode ter a impressão de ouvir esse texto e dizer assim, bom, orgulhoso eu não sou. Eu não sou tão apegado assim às coisas materiais. Eu não sou tão não sei o que, não sei o que. Você não está entendendo nada. Jesus não está batendo na porta de outro coração, Ele está batendo na porta do seu coração. Jesus não está chamando outra pessoa para se arrepender, Ele está chamando você para se arrepender. Não é para você pegar essa palavra e jogar nas costas, na conta de outra pessoa, não. Essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Segundo lugar, necessita viver uma vida de oração, e assim sempre verá a realidade de quem você é e quem Deus é. A oração nos indica isso, meu irmão. A oração, por que nós precisamos orar sempre? Porque a oração sempre vai nos fazer lembrar que Deus é Deus e de que eu não sou Deus. A oração sempre vai me fazer lembrar de que eu preciso desse Deus, eu preciso do afago, do carinho, do consolo, da força, da esperança que esse Deus me dá. É dele quem eu necessito, e a oração sempre traz essa realidade. Quem não ora, quem não tem uma vida de oração, tende a esquecer que Deus é Deus e de que nós não somos Deus. Quem não tem uma vida de oração, tende a se prender na sua própria autossuficiência, na sua própria autocompetência, achando que manda na vida e que determina os caminhos da vida. Eu e você precisamos de uma vida de oração. Terceiro lugar, viva uma vida de arrependimento. O cristão não é aquele que se arrepende uma vez. O cristão é aquele que se arrepende diversas vezes, todos os dias. Porque esse chamado de Jesus, esse bater na porta de Jesus, ele não é só para hoje, ele não é só para agora, ele também é para amanhã. Ele é para quando você ofender a sua esposa, ele é para quando você agir de forma desproporcional com o seu filho, ele é para quando você for infiel nos seus negócios, ele é para quando você pensar que pode resolver as coisas pela sua própria mão, pela sua própria força. Jesus estará constantemente batendo no seu coração, batendo e batendo, chamando você ao arrependimento. Então arrependa-se, arrependa-se hoje, arrependa-se amanhã e arrependa-se dia a dia, caminhando em direção à cruz de Deus. Viva uma vida de arrependimento. Quarto lugar, você necessita caminhar num contexto de comunidade. Quando nós caminhamos sozinhos, quando nós não caminhamos com outras pessoas,
nós tendemos a pensar que podemos fazer tudo pela nossa própria força, que podemos fazer tudo pelo nosso próprio desempenho, pela nossa própria capacidade. E quando nós caminhamos com o outro, quando nós caminhamos em torno de uma comunidade, a comunidade me faz lembrar que eu preciso do outro. A comunidade me faz lembrar que nós precisamos de Deus. Aqui eu estou dizendo de uma comunidade de fé, de uma igreja. Pastor, mas nós estamos num contexto que nós não podemos nem ir na igreja. É verdade. Mas a nossa igreja, por exemplo, tem vários grupos funcionando online. Você pode participar de um deles. Outras igrejas têm feito o mesmo. Você pode compartilhar da sua fé com as pessoas que estão dentro da sua casa. Mas não caminhe sozinho. Caminhe num contexto de coletividade. Porque só assim, nós não vamos nos prender no nosso próprio orgulho. Em quinto lugar, necessita exercitar seus dons e talentos. Sirva. O problema dessa igreja de Laodiceia é que eles não serviam para nada. Não tinha nada que eles faziam. Eles eram absolutamente irrelevantes. Eles não incomodavam ninguém. Eles não atrapalhavam a vida de ninguém. Eles não influenciavam nem positiva nem negativamente a sociedade de forma nenhuma. Esse era o problema. Era isso que trouxe nojo a Jesus. A apatia, a insensibilidade. E tem muitos cristãos assim, meu irmão. Muitos, mas é muitos. Eu diria que a maioria é assim. Irrelevante na sua vida cristã. Sirva com seus dons e com seus talentos. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei quais são os meus dons. Eu não sei quais são os meus talentos. Show de bola. Disponha no seu coração a servir. Os talentos e os dons, eles vão surgindo. Eles vão acontecendo. Quer ver uma coisa interessante? Eu era extremamente tímido. Eu jamais falaria para um grupo de pessoas. Mas certa vez me colocaram na liderança de juventude da igreja que eu frequentava. Isso me obrigou a falar uma vez, isso me obrigou a falar duas vezes, isso me obrigou a falar, e eu peguei gosto pela coisa e aqui eu estou hoje. Eu nem sabia que tinha essa capacidade. Ou talvez eu nem tinha e Deus foi dando. Ou talvez eu continue não tendo e vou tentando. Mas sirva. É assim que você descobre seu dom e seu talento, servindo. Começa nas coisas mais simples. Começa agora, fazendo compra para as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que precisam. Se disponha a ir lá. Comece agora investigando quem que faz parte da sua roda de convivência, quem que é próximo a você, que precisa de mais necessidade. São coisas que qualquer um de nós pode fazer, mas Deus está chamando você para fazer. É para você servir, é para você que se arrependeu, é para você que já abriu essa porta, é para você que já tem relacionamento com Deus. Sexto e último lugar, Jesus está batendo a porta. Ele está chamando a nós a um arrependimento real e verdadeiro. Jesus está batendo a porta. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Porque se você não estiver ouvindo, se o seu coração não se dispor, a porta não vai ser aberta, o arrependimento não vai acontecer. Não vai ter ceia, não vai ter comunhão, não vai ter herança, não vai ter vitória, não vai ter nada. Apenas um vazio, uma dor sem fim. Porque a alegria eterna só repousa em Deus. Eu quero ler uma última frase. Ela diz assim, olha aí. Esse texto me mostra duas verdades claras. Primeiro, somente Deus é Deus e eu não sou Deus. Essa é a primeira verdade clara. Segunda, ainda que eu seja um presunçoso, miserável, insensível, desprezível, o amor de Deus é tão extraordinário que Ele não desiste de mim.
Ele me chama ao arrependimento. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, meu irmão. Esse é o verdadeiro Evangelho. Essa é a boa nova do Senhor. Não importa o quão ruim, o quão mal, o quão miserável, o quão insensível você seja, Jesus está chamando você. Arrependa-se. Arrependa-se. Se você se arrepender, Ele vai entrar, vai ter um relacionamento contigo. E ao vencedor, Ele dará o direito de sentar no trono de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque se não é o Senhor falando aos nossos corações, se não é o Senhor nos despertando, ó Pai, nós tendemos a caminhar conforme o nosso próprio desejo, conforme o nosso orgulho, no sentido autossuficiente, no sentido competente de todas as coisas. Mas o Senhor nos chama, Pai, a despertarmos, a acordarmos, a percebermos que precisamos de Ti. Então louvado seja o Senhor, porque o Senhor não virou as costas para nós. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos chama, o Senhor bate a porta, o Senhor nos convoca a um arrependimento genuíno, verdadeiro, e isso é graça, e nós reconhecemos essa graça. Obrigado pela Tua ação de misericórdia, Pai. Nos faça verdadeiros filhos do Senhor. Não nos permite ser insensíveis, irrelevantes. Nós não queremos ser um chuchu. Nós queremos ser, ó Pai, pessoas que adoram e glorificam o Teu nome e que fazem do Teu nome relevante aonde estão, com quem estão, na circunstância que estiveram, Pai. Nós assim clamamos a graça do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.